Graça e paz, vamos continuar falando sobre o procedimento de escolha de Deus na terra para que venha o bem, para que venha a salvação, a cura, a libertação, como Deus libertou o povo de Israel do Egito, como Deus libertou o povo de Israel do exílio babilônico e de tantos outros momentos de perigo, de opressão, ou mesmo quando Deus vai lançar um novo caminho na vinda de Cristo. Então ele escolhe João Batista, e agora nós estamos aqui diante de um momento em que o sumo sacerdote Josué é escolhido, lá no livro do profeta Zacarias, para que então possa liderar o restabelecimento do povo na terra de Israel com a reedificação do templo. Após Neemias, Esdras reedificarem os muros, vão reedificando a cidade, então chega o momento de reedificar o templo. E algo importante para o qual é necessário o escolhido dos céus na terra é para que venha a glória de Deus para o templo. Isso aconteceu com Salomão. Salomão edificou o templo e, mais importante do que a pedra, mais importante do que a obra material do templo, é a obra espiritual. É Salomão orar e Deus responder manifestando a sua glória. A sua presença encheu o templo, a glória encheu o templo. Então a vontade de Deus prevalecer é a vinda do reino de Deus. Nós vamos ver isso no Novo Testamento, no momento do batismo com o Espírito Santo. Então vem a glória de Deus, vem a palavra de Deus, vem o dom de línguas, as línguas sendo faladas. Isso é um sinal da vinda da presença de Deus. E o que importa para nós é realmente estarmos na presença de Deus. Aquela presença que havia ali no Éden, lá no Gênesis, lá no começo, o homem então se distancia de Deus pelo pecado, é o que causa separação, e a restauração de todas as coisas, o renovo, é justamente a volta da comunhão com Deus. É a volta da glória de Deus, é nós andarmos com Deus, como andou Enoque. Enoque andou com Deus, agradou a Deus, foi arrebatado. Então a intenção de Deus é restaurar essa comunhão, é que a sua glória se manifeste, que a glória de Deus enche a terra, como as águas cobrem o mar. Então salvação é o homem andar com Deus, estar novamente reconciliado com Deus, andar na sua presença. Então é ter o batismo com o Espírito Santo, é Deus habitar nele, é o dom de línguas, é o dom de profecia, é o dom do conhecimento, da sabedoria que Salomão recebeu ali no templo. Então Salomão invocou a Deus, edificou o templo, e com essa invocação veio a glória de Deus para o templo. E a promessa de Deus é que haverá o retorno da glória. A vinda do reino de Deus também significa a vinda da glória de Deus. É nós estarmos na presença de Deus, juntos com Ele, andando na sua glória, nos seus sinais, nas suas maravilhas, na sua Torá, na sua instrução, na sua lei, na lei de Cristo, lei do amor. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei. Então, o retorno do amor de Deus, da glória de Deus, da presença de Deus, de estar com Deus. Isso é salvação. Nós perdemos a comunhão com Deus pelo pecado e temos que ser salvos deste mundo da morte, do inferno, da condenação eterna. Essa salvação significa viver com Deus, pois Ele é a nossa vida. Ele é a fonte da vida. Quando estamos com Deus, temos vida. Quando nos afastamos de Deus, morremos. Já estamos mortos nos nossos delitos e pecados, já nos afastamos de Deus. Deus sustenta a vida, é o Criador da vida, é o Senhor da vida. Então, ser salvo é estar diante de Deus com a sua glória. E onde Deus está, a sua glória se manifesta. Quando eu fui batizado com o Espírito Santo, então veio um meteoro do céu, ele veio fogo. Quando há algo celestial em contato com o terreno, manifesta essa transcendência pelo fogo.
Ele arde em fogo, mostrando que vem de outra dimensão, vem do céu, vem de uma outra eternidade, vem de um outro sentido espiritual. Então, vem em sinal de fogo. Veio essa bola de fogo sobre mim. Quando ela se chocou comigo, comecei a falar em outras línguas, falei em todas as línguas. Então, a glória de Deus veio do céu sobre a minha vida. Então, veio a palavra de Deus, o conhecimento, a sabedoria, todos os dons da Bíblia, todas as experiências. Então, quando eu abro a Bíblia e vou pregar, eu já sei aquilo por experiência. Eu já tenho essa experiência do céu, da glória de Deus se manifestando na minha vida. Essa promessa é para todo aquele que é escolhido, é batizado com o Espírito Santo, tem a unção do Santo e sabe tudo, diz lá João, terá conhecimento de Deus, das coisas de Deus, da palavra de Deus. Esse é o sentido do escolhido para a obra de Deus. Então vamos ver aqui que essa obra, ela começa, então, claro, no Gênesis com a glória de Deus, junto com o homem e a mulher, ali no Jardim do Éden. Entra o pecado, o homem dá ouvido à serpente e com isso ele desobedece a Deus. É lançado fora então da presença de Deus, perde a glória de Deus, perde a presença de Deus e vai haver agora uma busca de Deus pela salvação, que é trazer o homem de volta a essa glória. Nós vamos ver um momento muito marcante lá no Sinai. Israel sai do Egito, Israel é levado até o monte onde Moisés vai diante da glória de Deus. Então vamos ver isso aqui relatado no livro de Hebreus, capítulo 12, a vinda da glória de Deus no Sinai, depois a vinda da glória de Deus no templo de Salomão, quando vem a glória de Deus enche o lugar e os sacerdotes caem por terra, não conseguem ficar de pé, e depois a vinda da glória de Deus lá no Pentecostes, no batismo com o Espírito Santo. E como que é importante hoje, a partir do Pentecostes, é importante o derramamento do Espírito Santo para todas as gerações. Como Pedro disse, a promessa é para nós, é para vocês e para todos aqueles que o Senhor chamar, em todas as gerações, para sempre. Sempre tem que haver essa renovação. Sempre temos que buscar a glória de Deus. E o importante é a glória de Deus enchendo este lugar, enchendo o templo, e a vinda da glória de Deus. Foi o que o profeta Zacarias falou sobre o sumo sacerdote Josué, que ele faria vir a glória de Deus ao edificar o novo templo, tanto que é anunciado que maior será a glória do segundo templo, da segunda casa, do que a da primeira. Não só de beleza material, de qualquer ornamento, mas da presença da glória de Deus. E o nosso desafio é todo culto, iniciar o culto, orar, cantar, louvar, até que venha a glória, buscar a glória, falar em mistério, adorar a Deus, sentir a presença de Deus no culto. A intenção de todo culto é pedir, clamar, buscar, agradar a Deus e a glória de Deus encher o templo, todos sentirem a presença de Deus. Então nós teremos sempre alcançado a finalidade do culto. Isso vai estar aqui revelado, nós vamos começar a ler Hebreus capítulo 12, a partir do versículo de número 18, que diz assim: porque não chegastes ao monte palpável, aceso em fogo, e a escuridão, e as trevas, e a tempestade, e ao sonido da trombeta, e a voz das palavras, a qual os que a ouviram pediram que se lhes não falasse mais. Então aqui está falando sobre a glória de Deus, a descida do Espírito Santo de Deus ali com Moisés no Monte Sinai. Dizendo, olha, Moisés subiu e ouviu um sonido de trombeta. Ouviu várias palavras, como no Pentecostes, semelhante. Línguas estranhas, palavras do céu, palavras da terra, outras línguas foram faladas ali, voz das palavras, a qual os que a ouviram pediram que se lhes não falasse mais. Então, porque tira da terra, leva para o céu, tira do local de tranquilidade, do seu piso seguro aqui na terra, material que você já controla,
te leva a voar pelos ares, ser arrebatado, ter visão de anjos, como eu tenho aqui descrito que o Senhor tem me arrebatado, tem me mostrado. Então eles pediram que se eles não falassem mais, porque era como se fosse um convite do céu para que eles entrassem nessa espiritualidade, no reino de Deus, no ambiente da eternidade, no ambiente espiritual, voassem nas asas dos espíritos, voassem com os anjos, e ao sonido da trombeta e a voz das palavras, um monte palpável, aceso em fogo, escuridão, trevas e tempestade. Foi tudo isso que Moisés viu, o povo de Israel viu, os raios caíam, desciam, tempestade, sons, vozes, trombetas tocavam. Então aqui são a manifestação da glória de Deus. Aquilo ali representava que Deus estava ali, Deus estava escrevendo a lei com a sua própria mão, com o seu próprio dedo. Deus estava manifestando a sua glória. Diz aqui o versículo de número 21. E tão terrível era a visão que Moisés disse: estou todo assombrado e tremendo pela glória de Deus. Mas de qualquer forma, Moisés tinha possibilitado, pela sua obediência, tirou o povo do deserto, levou do Egito, andou pelo deserto até o local onde Deus havia ordenado que fosse ali. Ele obedeceu, Deus cumpriu a missão. Então Moisés trouxe a glória de Deus para o lugar certo, momento da ordem de Deus, preparado por Deus, a qual o escolhido cumpriu. Então veja aqui, tem que ter um escolhido para que faça este contato do céu com a terra, através dessa pessoa escolhida, que vai registrar este momento, vai ter este contato de Deus. Deus escolhe uma pessoa para transmitir para todos, para muitos. Por isso a figura do escolhido no plano de Deus. Aqui Moisés trouxe a glória de Deus para a terra, naquele exato momento, com aquela mensagem, com aquela direção, para ver um povo santo, um povo zeloso de boas obras, um povo escolhido, um povo que obedeça a Deus, um povo que traga a glória de Deus para encher toda a terra. Porém, o versículo 22 vai falar de um novo encontro da glória de Deus, da vinda da glória de Deus, da manifestação da glória de Deus nos nossos dias. O que Deus tem preparado, o que nós temos experimentado com Deus nessa escolha. Versículo 22. Mas chegastes ao monte Sião e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial e aos muitos milhares de anjos. Então veja aqui dentro do que nós temos pregado, realmente nessa escolha do homem, chegando ao monte Sião e a Jerusalém celestial. Deus não tem nos revelado que a glória veio na terra, veio no monte Sinai, a glória veio na terra, veio depois no monte Sião, na Jerusalém terrena, mas a mensagem, o propósito de Deus é que ela se expanda por toda a terra, até os confins da terra, e até os céus, até a Jerusalém celestial, a cidade do Deus vivo. Então representa todo o universo, representa terra e céus, e aos muitos milhares de anjos. Então, neste contato que nós temos trazido aqui, dos anjos, trazendo este contato dos céus com a terra, essa união. Agora nós temos um projeto de Deus, temos uma mensagem de Deus, é unir terra e céu. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Jesus foi o precursor. Jesus, na unção do Espírito Santo, o Espírito de Deus está sobre mim, pelo que me ungiu, para anunciar boas novas aos cativos, aos perdidos, aos pobres, aos encarcerados, aos necessitados. Então, trazer como se fosse uma nova ordem, uma nova organização. Essa nova organização é uma união espiritual entre a terra e o céu. Então, nós chegamos agora ao Monte Sião, a cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial e aos muitos milhares de anjos. Através do quê? De que forma o homem pode ser elevado a Jerusalém celestial, ao Monte Sião, a cidade do Deus vivo, e aos muitos milhares de anjos que tem a sua cidade, a qual foi arrebatado, conheci, entendo, compreendo, posso aqui falar isso,
por experiência. Se fosse só pela letra, não haveria esse discernimento espiritual, não havia essa revelação. Mas há essa revelação pelo Espírito Santo, pelo batismo com o Espírito Santo e pelo arrebatamento, por contemplar isso tudo. Já sei muito bem o que Deus está me mostrando, o que Deus quer do mundo. Deus quer o mundo ligado aos céus. Deus quer uma unidade. Chegamos, tanto que diz a palavra, mas chegastes. Realmente, pela obra de Jesus, pela redenção, pelo derramamento do Espírito Santo, isso é possível e essa é a vontade de Deus. Que venha a glória de Deus, venhamos a sentir a presença de Deus, essa presença se torna real, o Espírito de Deus realmente vem habitar em nós e nós somos arrebatados, chegamos, já temos comunhão. Eu já tenho visão, céu aberto, anjos, milhares de anjos. E aos muitos milhares de anjos que estão trabalhando em favor dos salvos, dos que hão de herdar a salvação da terra, cuidando, guardando, livrando do mal, protegendo a vida, o tempo de vida, os acontecimentos. Muitos milhares de anjos acampam-se ao nosso redor, nos livra, nos abençoa, cuida de nós, daqueles que temem ao Senhor. Nossas orações sobem como incenso, os anjos recebem, lançam diante do trono de Deus. Deus responde todas as orações de alguma forma e os anjos vêm com ordem de Deus, trazendo então a obra, realizando a sua obra, o seu trabalho até agora. E nós podemos entender essa obra, chegar a este lugar, contemplar e viver essa experiência espiritual. Se nascermos de novo, nascermos da água do Espírito e tivermos uma vida espiritual, vivermos em espírito, andarmos em espírito, sermos fortalecidos em espírito. Então, realmente, é entrar na presença de Deus, aqui está a glória de Deus, mas não mais aquela de Moisés ou aquela de Salomão, que era uma glória terrena, mas agora realmente a glória celestial. Agora, se os céus vinham à terra, agora os céus nos levam da terra para o céu, para entrarmos realmente na glória de Deus, na glória eterna, na cidade do Deus vivo, Jerusalém celestial, e a cidade dos anjos, onde moram muitos milhares de anjos, milhões de anjos moram ali. A universal Assembleia, Igreja dos primogênitos que estão inscritos nos céus, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados. Então essa é a palavra de Deus, não podemos fugir dela. Há mais um outro grupo religioso dá ênfase para os espíritos, e a Bíblia aqui está falando dos espíritos dos justos aperfeiçoados. Então eu vou pular esse versículo, porque se eu realmente trouxer a revelação deste versículo, eu vou dizer que a denominação protestante não está certa, não aborda este ponto, não alcança este texto, não consegue trabalhar com toda a palavra de Deus. Claro, ela tem rivalidade, ela quer ser a top, o destaque, a única certa. Então ela vai pulando os textos que não lhe dão razão, ao que ela costurou para ser diferente da católica, da espírita. Mas o que nós temos aqui é que nós agora temos um relacionamento com Deus em espírito e espiritual. Para chegar ao céu, a cidade do Deus vivo, Deus é espírito. Temos que andar em espírito. Deus procura os verdadeiros adoradores que o adoram em espírito e em verdade. Então, temos que ter essa vida espiritual. Nós temos que ser mais espirituais do que todos. O Filho de Deus é espiritual. Deus é espírito, Deus é amor. Quem ama é nascido de Deus. E para termos um relacionamento com Deus, tem que ser em espírito. É que nós nos comunicamos com Deus. Temos arrebatamento, temos visão, temos discernimento, temos dons espirituais. Todos são espirituais. Todos são pelo Espírito. É uma Assembleia Universal e Igreja dos primogênitos que estão inscritos nos céus. Estão inscritos nos céus numa
inscrição espiritual, não é de livro, de rol aqui da terra. Muitos me dirão, Senhor, Senhor, fizemos muita coisa aqui na terra. Mas o Senhor dirá, não vos conheço. Nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Porque vocês não são espirituais. Porque aquele que é espiritual, ele tem desejos espirituais. Ele pensa nas coisas que são do alto. O espiritual vai ter contato com os espíritos, com Deus, com o Espírito de Deus. E terão desejos espirituais, alegria espiritual, louvor espiritual, vai adorar em espírito e em verdade, vai falar, vai se comunicar com salmos, hinos e cânticos espirituais. Terá então prazer espiritual, desejo espiritual, terá toda uma rica vida espiritual com Deus, na presença de Deus, na visão de Deus. Vai dar valor às coisas que são de cima, vai buscar as coisas do alto, as coisas do Espírito, porque ele nasceu agora no Espírito, do Espírito, para uma vida em Espírito, andar em Espírito, e não satisfazer as concupiscências da carne, porque ele sabe que a maior riqueza é a riqueza espiritual, ele tem essa experiência, ele nasceu de novo, ele sabe disso, é isso que ele quer, é o prazer da presença de Deus, da glória de Deus. Então, estão inscritos no céu, são conhecidos de Deus, têm relacionamento como Moisés, face a face com Deus, e ainda aperfeiçoado, aos espíritos dos justos aperfeiçoados. Realmente já estão no céu, já estão na presença de Deus eternamente, já se comunicam com Deus e estão aperfeiçoados nos desejos espirituais, na vida espiritual, na vida em espírito. Então já venceram o mundo, já ressuscitaram e são espíritos realmente dos justos aperfeiçoados, conforme aqui está, que estão na presença de Deus, adorando a Deus eternamente. E nós temos relacionamento com Deus, que é o juiz de todos. Temos que viver uma vida que agrada a Deus, realizando a vontade de Deus, que não são essas proibições materiais, carnais, que espalham por aí, mentindo, iludindo pessoas, realmente com uma raiz demoníaca, maligna, de pessoas que não toquem, não manuseiem, não façam o que a própria Bíblia condena, ao invés de amai-vos, amai uns aos outros, vamos vencer o mal com o bem, vamos adorar a Deus, vamos louvar a Deus, vamos realmente levar paz, amor, alegria para o nosso próximo, vamos amar o nosso próximo. Isso é a vontade de Deus. Deus está nos julgando por isso. Deus está nos julgando pelo nosso amor ao próximo, por querer para o outro o que nós mais queremos para nós, o melhor, aquilo que é importante, aquilo que traz vida, aquilo que traz paz, seja comer, seja beber, não importa, mas na presença de Deus, com moderação, que haja alegria para todos, seja distribuída bebida, seja distribuída comida, como na ceia, como o apóstolo Paulo dizia, alguns se embriagam, outros não bebem nada, alguns comem demais, outros não comem. É saber, todos já beberam, todos já comeram, vamos viver em comunhão, em amor, em fraternidade, em longanimidade, benignidade. É exatamente isso que o Espírito de Deus está vendo. Se não estiver vendo isso, ele se entristece, ele se afasta. Então nós temos toda uma nova vida, uma nova forma de viver em espírito. A vida espiritual é diferente da vida carnal, material, egoísta do ventre. Agora, em espírito, nós não queremos simplesmente tudo para nós, não queremos realmente ser superior a ninguém, queremos ter o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que se esvaziou, se humilhou e procurou agradar a Deus, obedecer a Deus em tudo até o fim. Então nós queremos a alegria, queremos a paz, o amor, a presença de Deus para todos, a glória de Deus enchendo toda a terra. Nós sabemos como isso é importante, realmente o que interessa, o que importa é vivermos com paz, com alegria, com Deus eternamente. Então chegamos
Vamos repetir os 2 versículos. Mas chegastes ao monte Sião e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial e aos muitos milhares de anjos, a universal assembleia, igreja dos primogênitos que estão inscritos nos céus, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados. Então que Deus te abençoe, que você também seja batizado com o Espírito Santo, possa nascer de novo, nascer da água, nascer do Espírito, ter essa vida espiritual acima de tudo. Que Deus te abençoe hoje eternamente. Em nome de Jesus Cristo, o Messias. Amém.